Boa noite a todos, professor Davidson aqui. Vamos à gravação da nossa aula do módulo 9 do curso CCNA2 versão 7 da Cisco, o SRWE, né? Switching Routing Wireless Essentials. Esse módulo 9 ele vai comentar com a gente sobre os conceitos dos protocolos de redundância de primeiro salto aí do FHRP, First Hop Redundancy Protocols. Então, o título do módulo, Conceitos FHRP. Objetivo, explicar como os FHRPs oferecem serviços de gateway padrão em uma rede redundante. Tá? E os tópicos, o FHRP, First Hop Redundancy Protocols, e o HSRP. Tá? A ideia, pessoal, é o quê? Nós já estudamos alguma coisa de garantia, de segurança em redes e tudo mais. Porém, a maioria dos dispositivos finais, né, se não todos eles, são configurados com um único endereço de gateway padrão, certo? Se você tentar, né, criar alguma coisa diferente, você pode ter problemas aí na tua rede. E com isso, a gente acaba criando um ponto único de falha, né? Por mais que eu use switches redundantes, né, com os protocolos que façam aí que tome o cuidado para evitar loops e para, né, criar caminhos que funcionem caso um deles caia, nós ainda temos um ponto único de falha na rede, que é o meu gateway. Né? Então, se o meu gateway está configurado para esse roteador aqui, por exemplo, se acontecer alguma coisa com o roteador, eu não consigo mais acesso às minhas redes externas, certo? Mesmo que eu tenha caminho redundante que de uma forma ou de outra consiga chegar até lá. Mas, né, essa ideia de ter um IP único no gateway acaba criando esse tipo de problema. Isso ocorre mesmo se existir um roteador redundante ou um switch de camada 3 que poderia servir como um gateway padrão. Né? Então, mesmo que eu tenha outro roteador esperando, eu precisaria ou mudar o IP nesse outro roteador para ele assumir o roteador que caiu, ou, né, se for num switch de camada 3, né, e o switch de camada 3 cair, eu teria mais um problema. Os protocolos de redundância de primeiro salto, FHRPs, eles criam exatamente mecanismos que fornecem gateways padrão alternativos em redes comutadas, em que dois ou mais roteadores, servidores, estão prontos, estão funcionando como gateway. E aí, no caso de um deles cair, o outro assume de maneira transparente para o usuário. Tá? Uma maneira de impedir um ponto único de falha no gateway padrão é implementar um roteador virtual. Né? Eu poderia ter um roteador virtual rodando com um IPX, um IP qualquer, e caso ele cair, esse roteador virtual pode começar a rodar em outra máquina de maneira transparente e assumir esse IP. Isso é uma possibilidade, a maioria tanto dos dispositivos de virtualização quanto os roteadores que a gente tem, hoje já permitem esse tipo de configuração. Vários roteadores são configurados para trabalhar juntos e apresentar a ilusão de um único roteador aos hosts da LAN. Tá? Ao compartilhar o endereço de IP e o endereço MAC, dois ou mais roteadores podem atuar como um único roteador virtual. Certo? Então, eu tenho aí 4 roteadores, por exemplo, funcionando, e eles são configurados para virtualizar um único roteador. E aí eles compartilham o IP e o MAC desse roteador virtual, e caso aconteça de um deles cair, eu ainda tenho nos outros 3 rodando essa virtualização do meu roteador. Essa é uma possibilidade bem bacana da gente fazer. O endereço IPv4 do roteador virtual é configurado como gateway padrão. Né? Então, nesse caso, eu não configuro o IP destes roteadores físicos. Eu configuro o IP deste meu roteador virtual como sendo o IP, o gateway padrão da minha rede. Quando os quadros são enviados do dispositivo host para o gateway padrão, os hosts vão usar o ARP normal para resolver esse MAC associado ao IPv4 do gateway padrão. A resolução retorna o endereço MAC do roteador virtual.
Os quadros enviados para o endereço MAC do roteador virtual podem, então, ser fisicamente processados pelo roteador ativo atual, dentro de um grupo do roteador virtual. Então, quando ocorre de algum pacote chegar nesse roteador virtual, esse roteador virtual vai fazer com que ele seja processado por um dos roteadores que estejam ativos rodando esse roteador virtual. Tá? Utiliza-se um protocolo para identificar 2 ou mais roteadores como os dispositivos responsáveis pelo processamento dos quadros enviados para o MAC ou para o endereço de IP de um único roteador virtual. Os dispositivos hosts enviam o tráfego para o endereço do roteador virtual e sem saber que é um roteador virtual. Eles simplesmente encaminham para aquele MAC, que é o gateway padrão, né? o MAC do IPv4, que vai ser o gateway padrão dele, e isso vai servir como saída da rede. Não tem problema. O que vai acontecer por trás dos panos, aí é responsabilidade de outro protocolo. O roteador físico que encaminha esse tráfego é transparente para os dispositivos host. Tá? Um protocolo de redundância proporciona o mecanismo para determinar qual roteador deve assumir a função ativa no tráfego de encaminhamento, no encaminhamento do tráfego. Ele também determina quando a função de encaminhamento deve ser assumida por um roteador que esteja em stand-by. Né? Então, não é que todos eles vão estar funcionando ao mesmo tempo. Um deles vai estar respondendo e os teus outros vão estar em stand-by. Se ocorrer alguma coisa com esse, outro vai assumir e vai deixar os próximos como stand-by. Né? A transição de um roteador de transmissão para outro é transparente para os dispositivos finais. Desculpe, que acaba nem vendo, né, nem notando, no máximo ele vai ter alguns milissegundos de perda na comunicação, mas às vezes nem isso. A transição do roteador, então, é transparente. A capacidade de uma rede de se recuperar dinamicamente de falhas de um dispositivo que atua como gateway padrão é conhecida como redundância de primeiro salto. Então, quando a gente falar em redundância de primeiro salto, é a redundância do gateway padrão da minha rede. Seja onde for que esse gateway padrão vai rodar. Seja no meu roteador, seja no servidor, seja no meu switch de nível 3, é a redundância de primeiro salto. Passos para a detecção de falhas. Então, qual é a ideia, povo? Quando o roteador ativo falha, o protocolo de redundância faz a transição do roteador em espera para a nova, né, para o novo roteador ativo, conforme mostrado na figura. Essas são as etapas que ocorrem quando o roteador ativo falha. Então, olha a configuração aqui. Tá? Eu tenho os 2 roteadores físicos, cada um deles com o seu IP específico. Tá? Cada um deles com a sua configuração específica. E eu tenho um roteador virtual que está rodando num grupo de roteadores físicos. 2, 3, 4, quantos forem. Tá? Então, no momento, quando esse roteador virtual recebe algum tráfego, ele é encaminhado para o roteador físico que está respondendo, que está ativo na rede, de maneira transparente. Quando, por algum motivo, detecta-se que esse roteador parou de funcionar, essa rota é desligada e, a partir daí, todo o pacote que chegar no roteador virtual será encaminhado para o outro roteador físico. Tá? Como eu falei, de maneira transparente para o usuário. Nesse caso, esses 4 PCs, isso é questão de prova, tá, povo? Ele vai perguntar umas 2 vezes para vocês. Esses 4 PCs, eles não vão estar configurados para utilizar nem 192.021 e nem 192.022 como gateway padrão. Eles vão estar configurados para usar 192.02100, que é o IP do meu roteador virtual. Tá? E aí,
o switch principal da tua rede ou algum lugar vai fazer esse balanceamento, essa transmissão de um para outro. Tá? O roteador em standby para de visualizar mensagens de hello do roteador de encaminhamento. Então, esse roteador aqui, ele acaba enviando a cada X segundos mensagens de hello para avisar, ó, tô funcionando, tô funcionando, tô funcionando. De repente, o roteador em standby para de receber essas mensagens de hello. Ele entende que o roteador principal falhou. Ele está desligado, ele estragou, alguma coisa aconteceu. Ele vai assumir, então, a função do roteador de encaminhamento. Esse é o nome que a gente dá para o roteador ativo, roteador de encaminhamento. Como o novo roteador de encaminhamento assume os endereços IPv4 e MAC do roteador virtual, os dispositivos de host não vão perceber interrupções do serviço, né? Então, imagina que esse hello vem a cada 2 segundos do roteador de encaminhamento para os roteadores em standby. Caso aconteça alguma coisa, você ficaria, por exemplo, 1 segundo e meio, até o máximo de 2 segundos sem ter comunicação na tua rede. Mas, a partir daí, o roteador novo, né, o roteador standby, ele, percebendo a falha, ele já assume. Tá? E aí há uma interrupção, não é que não exista uma interrupção, né, mas há uma interrupção muito pequena nesse serviço. Opções do First Hope, a redundância protocol. Na verdade, aqui são possibilidades que a gente pode utilizar, né? Um deles é o HSRP, Hot Standby Router Protocol. Ele é proprietário da Cisco, é um protocolo da Cisco que roda FHRP. Ele é desenhado, ele foi criado para permitir um failover, né? Que um gateway em standby assuma de maneira transparente em um dispositivo IPv4. É usado em um grupo de roteadores para selecionar um dispositivo ativo e um dispositivo em standby. O dispositivo ativo é o dispositivo que é usado para o roteamento, né, o que está encaminhando, e o standby é aquele que fica paradinho, ele está ligado, mas não passa tráfego nenhum dele. Ele assume apenas quando o dispositivo principal cair, né? Ou alguma condição pré-estabelecida ocorra, né? Por exemplo, sei lá, ele está com latência muito alta pelo outro roteador, então eu poderia configurar para que o meu roteador em standby assuma. Tá? HSRP para IPv6, nós também temos uma versão HSRP para ambientes IPv6. Tá? Então a ideia é bem similar ao HSRP, mas utilizando, né, anúncios de roteador, router announcements, são enviados para endereço link local IPv6 do virtual do HSRP, quando o grupo do SRP está ativo, do HSRP está ativo. Quando esse grupo cai, ele para de enviar essa mensagem. Nós também temos o VRRP, que não é proprietário, tá? Ele é um protocolo de eleição de gateway que dinamicamente designa a responsabilidade para um ou mais roteadores virtuais em uma rede IPv4. Isso permite que vários roteadores num link usem o mesmo endereço IPv4 virtual numa configuração de VRRP. Um roteador é eleito como roteador virtual mestre, com os outros roteadores atuando como backups caso o mestre venha a falhar. Tá? VRRP V3 basicamente adiciona a possibilidade do uso de IPv6 no VRRP e funciona em ambientes de vários fornecedores e é mais escalável também que o VRRP V2. Tá? E o legal é que, diferente do HSRP, que é implementado apenas em dispositivos Cisco, o VRRP ele nos permite, né, ser implementado em dispositivos de fornecedores de fabricantes diferentes. Nós temos o GLBP, Gateway Load Balancing Protocol, que além de fazer a redundância, ele também
faz o load balancing, tá? Ele é proprietário da Cisco, e protege o tráfego de falhas em um roteador ou em um circuito como o HSRP e o BRRP, mas também permite de configurações de load balancing que sejam feitas. Então, qual é a ideia? Alternar esse meu gateway padrão, a saída da minha rede, a cada X milissegundos, a cada tanto de tráfego, a cada tantos pacotes, para que não fique um funcionando, um ativo e outro totalmente em standby, mas sim que o tráfego seja de alguma forma balanceado entre eles. Então, é uma função bem interessante, mas aí ainda é proprietário da Cisco. Também existe o GLBP para IPv6, permite a mesma funcionalidade do GLBP, mas para ambientes que utilizem IPv6. E nós temos o IRDP, ICMP Router Discovery Protocol, especificado na RFC 1256, é uma solução EFHRP herdada, né, legada. Permite que hosts IPv4 localizem os roteadores que oferecem conectividade IPv4 a outras redes. Tá? Então, aqui é um protocolo que roda nos clientes que faz com que ele seja capaz de descobrir, né, e começar a utilizar outro gateway padrão do que o principal da sua rede. Tá? Mas é uma solução legada, né, herdada, que hoje dificilmente é utilizada. HSRP. Então, HSRP e HSRP v6 são formas de evitar perda de acesso externo à rede se o roteador padrão falhar. Proprietário da Cisco, tá? Foi programado, foi configurado para permitir um failover transparente, né? Com menor queda nos serviços o possível no caso da falha do meu gateway padrão. Garante que a disponibilidade em ambientes de alto tráfego de rede, possibilitando, né, redundância de primeiro salto para redes IP, em redes configuradas com um IP como gateway padrão. Tá? É usado em um grupo de roteadores para selecionar o dispositivo ativo e um dispositivo de standby. Em um grupo de interface de dispositivo, o dispositivo ativo é aquele que é usado, que está atualmente roteando. O dispositivo em standby é aquele que assume o controle quando o dispositivo ativo falha. Ficou um pouco repetitivo porque a gente explicou a tecnologia do ponto de vista da Cisco, explicou as alternativas e agora está explicando o protocolo da Cisco que implementa aquela tecnologia, tá? Por isso que ficou bem parecido com o que a gente explicou há 2 slides atrás. A função do roteador standby monitora o status do grupo para assumir em caso de falha. Tá? Função dos roteadores ativos e de standby é determinada durante o processo de eleição. Tá? Então, eu tenho um roteador sozinho configurado na minha rede, beleza. A partir do momento que outro é ligado e configurado para isso, há um processo de eleição baseado em uma prioridade, né, configurada ou definida, e caso eu não configure, né, uma prioridade, o roteador com endereço de IP mais alto numericamente é escolhido como ativo. No entanto, é sempre melhor controlar, é o que eu sempre digo para vocês, nunca deixem para dinamicamente, não, configura-se uma prioridade, né, em vez de deixar ao acaso. A prioridade da HSRP pode ser usada para determinar qual vai ser o roteador eleito como ativo. O roteador com a maior prioridade será o ativo. Por padrão, todo roteador vem com HSRP prioridade 100. Tá? Se as prioridades forem iguais, o roteador com IP mais alto numericamente será escolhido como roteador ativo. Para configurar o roteador para ser o ativo, use o comando standby priority na interface. O intervalo de prioridade é de 0 a 255. Tá?
Por padrão, após um roteador se tornar um roteador ativo, ele continuará ativo. Então, é por isso que aqui nós não fazemos balanceamento de carga. Tá? A partir do momento que o roteador foi eleito como ativo, ele vai ficar ativo para sempre, né? Mesmo que outro roteador com uma prioridade maior seja ligado. Então, eu tenho esse roteador com a prioridade 150, mas ele está desligado. Eu ligo esse roteador de prioridade 100, ele se elege sozinho como o ativo e depois eu ligo isso aqui. Então, beleza. Então, aquele lá vai continuar como ativo até que ele fale. E aí eu tenho um processo de eleição de novo, tá? Para que eu force uma nova eleição a cada roteador que eu ligar, eu tenho um comando para isso, preempt. Tá? Então, eu configuro o preempt e daí eu ligo o outro dispositivo e aí eu vou forçar que esse meu roteador seja, que esse processo de eleição seja feito de novo. A apropriação é a capacidade de um roteador acionar o processo de eleição. Com a apropriação ativada, um roteador online com a maior prioridade vai assumir a função de roteador ativo. Tá? Então, não importa se eu já tenho 3 roteadores aqui esperando, liguei mais um, ele vai disparar, se eu fizer essa configuração, ele vai disparar o processo de eleição e novamente vai ser escolhido qual vai ser o meu roteador ativo. A preempção permite que um roteador se torne o roteador ativo, mas aí, claro, apenas se ele tiver a prioridade mais alta ou se houver empate na prioridade, se o IP for mais alto. Um roteador ativado para preempção com prioridade igual, mas um IP mais alto, não vai... Opa! Aqui eu até falei errado. Ó. Se houver mesma prioridade, mas um IP mais alto, ele não vai fazer a troca do roteador. Tá? Apenas em caso de prioridade mais alta. Consulte a topologia da figura. Né? Então, aqui ele está nos mostrando os 2 roteadores com a configuração de prioridades deles, um como ativo e outro como standby. Né? Cada um deles tem seu IP, cada um deles, obviamente, tem o seu endereço MAC da interface. Porém, eu tenho um roteador virtual que tem o seu próprio endereço IP e tem o seu próprio endereço MAC virtuais. E é a ele que vai ser encaminhado, né, esse roteador virtual, que vai ser encaminhado esses pacotes. Tá? Com a preemption, né, a preempção desligada, se um roteador novo, ou melhor, o roteador que ligar primeiro vai virar o ativo, tá? O primeiro que ligou virou ativo, que der boot antes virou ativo. Para depois, em caso de falha desse, aí sim eu ter uma eleição. Então, por isso que é importante que a gente ligue essa função de preempção, né? Porque imagina que eu tenho, por exemplo, vamos usar como exemplo esses 2 roteadores aqui, ó. Tá? Caiu a luz, meu gerador não aguentou, no break não aguentou, caiu, desligou tudo. Voltou a luz. Esses 2 roteadores vão entrar em processo de boot. Eles vão começar a se inicializar. Se por algum motivo, uma configuração mais simples, um modelo diferente, uma memória flash que esteja lendo mais rápido, um processador mais rápido, se por algum motivo esse roteador ligar alguns milissegundos antes desse, esse aqui vai ser eleito como roteador ativo, mesmo tendo prioridade 100. Tá? E aí, quando o de 150 for ligado, ele não vai tomar esse papel de ativo para ele se o preempt não estiver ligado. Estados e tempos do HSRP. Estado inicial, estado aprendizado, estado ouvir, estado falar e estado standby. São 5 estados em que um roteador vai estar quando ele está utilizando HSRP. Estado inicial, inserido por meio de uma alteração na configuração ou quando uma interface se torna disponível pela primeira vez. Mudei a configuração,
ou ligou aquela interface, seja por eu ligar ela manualmente ou pelo roteador ligar, ele vai entrar em estado inicial. Tá? Em aprendizado, o roteador ainda não determinou o endereço IP virtual e não recebeu uma mensagem de aviso do roteador ativo. Nesse estado, ele fica aguardando o recebimento de uma mensagem do roteador ativo. Tá? Estado de ouvir, o roteador reconhece conhece o endereço IP virtual, mas não é o roteador ativo e nem é o roteador em standby. Ele está num limbo ali, aguardando para ver o que está acontecendo na rede, para daí ele descobrir qual vai ser o papel dele. Tá? Estado falar, o roteador envia mensagens de aviso periódicas e participa da eleição do roteador ativo e ou do roteador em standby. E em standby é quando ele é definido como standby. Né? Ele fica em espera para se tornar o próximo roteador ativo e envia mensagens de aviso periódicas para, né, manter o status dele. Os roteadores ativos e standby enviam hello para o grupo, né, por via multicast para o grupo, a cada 3 segundos por padrão. O roteador em standby vai tornar-se ativo se não receber uma mensagem de aviso do roteador ativo após 10 segundos. Então, nesse caso, eu teria aí 10 segundos máximo de falha na minha rede. Você pode reduzir essas configurações do temporizador para acelerar o failover ou a apropriação. Então, você tem como fazer essa configuração. Entretanto, para evitar o aumento no uso de processador e alterações desnecessárias em estado de standby, né? Caso, sei lá, um dos roteadores acabe tendo seu processamento elevado muito alto pelo tráfego na rede, por muita coisa para processar, pode ser que ele acabe demorando para enviar os hellos. Então, se eu baixar muito esse tempo de hello e esse tempo né, de falha, aí acaba que eu posso ter falhas na minha rede, né? Ter falhas fake. O roteador não caiu, ele só está processando muita coisa, então ele não conseguiu enviar o hello ainda. Né? E aí eu baixei muito tempo, o outro não vai receber o hello e vai assumir a responsabilidade. E aí esse aqui vai falar, mas peraí, eu tô aqui ainda, cara. Então fica uma situação complicada. Não defino o temporizador de hello para menos de 1 segundo, nem o de espera para menos de 4 segundos. Tá? Essas são as recomendações que a gente tem aí. E aí nós encerramos essa parte, tá? Aqui, pessoal, a gente não consegue configurar no Packet Tracer. Tá? Nós não conseguimos configurar no Packet Tracer porque ele não implementa os protocolos de First Hope. Então a gente tem alguma coisinha só, mas não consegue fazer tudo. Eu vou fazer esse Packet Tracer, né? O que for possível fazer, vou gravar e vou postar para vocês também. Mas aí a gente, né, acompanhe que eu posto o link no canal. E aí nós terminamos a nossa aula de hoje. Beleza, povo? Obrigado, um abraço a todos e até a próxima.